Olá, amigos, estudantes da lição da Escola Sabatina. Muito bom ter você aqui hoje, sexta-feira, 31 de julho. Estamos encerrando a semana que estudamos capacitação do Espírito para testemunhar. Eu convido você para orarmos, para seguirmos no estudo de hoje. Agradecidos, Santo Deus, pela oportunidade de livremente ainda nesse país podermos abrir a Tua Palavra. Pedimos a Tua iluminação para compreendermos os tópicos do estudo de hoje. Em Cristo Jesus oramos. Amém. Muito bem, eu e você durante a semana estudamos sobre Jesus e a promessa do Espírito Santo, a companhia do Espírito Santo ao lado dos discípulos após a ascensão de Jesus e tantas outras formas que o Espírito Santo trabalha para alcançar almas para os céus. Eu também quero lembrar aqui o verso para memorizar, como chamamos, o verso principal da semana, está em Atos, no capítulo 4, no verso 31. A Bíblia ensina assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. O anúncio da palavra de Deus depois da unção do Espírito Santo é algo extraordinário, fervoroso, de uma forma muito inteligente. O Espírito Santo dotou esses homens que não haviam estudado nenhum outro idioma para falar em idiomas diversos, para alcançar pessoas dos mais distantes lugares da terra num só dia. Uma estratégia de evangelismo eficiente e extraordinária, com resultado gigantesco, não só pelas conversões que aconteceram naquele momento, mas pelo fato do evangelho ser levado para esses lugares tão distantes, quando estas pessoas voltaram para suas cidades de origem. Sim, o Espírito Santo coopera com o Pai e o Filho no processo de redenção. O Espírito Santo coopera conosco também no processo de redimir outras pessoas além de nós mesmos. Ele convence corações e abre portas de oportunidade. Por meio de sua palavra, ilumina mentes e revela a verdade. Ele rompe os laços do preconceito que nos escravizam, vence ideias culturais que obscurecem nossa visão da verdade e nos livra das cadeias dos maus hábitos. Ou seja, quando o Espírito Santo está conosco, quando recebemos o Espírito Santo, quando convidamos o Espírito Santo para estar conosco, ele faz uma faxina, uma reforma, uma recolocação de valores nos seus devidos lugares e, por isso, ordena a vida do cristão. Ou seja, eu e você podemos nos livrar de um monte de problemas simplesmente quando oramos e pedimos a companhia do Espírito Santo na nossa vida, porque ele vai nos orientar a toda justiça, vai nos convencer do pecado, e nos convencer do pecado nos leva a querer abandoná-lo, ou seja, em todas as áreas da vida, em relação ao nosso trato com o próximo, em relação ao nosso respeito com a figura divina, em relação ao cuidado com a nossa saúde, o nosso corpo, com a nossa alimentação e por aí vai, não é isso? Ao testemunharmos de Jesus, é crucial lembrar que estamos cooperando com o Espírito Santo. Olha que parceria interessante. Ele vai antes de nós, preparando corações para receber a mensagem do Evangelho. Ele está conosco, influenciando as mentes enquanto realizamos atos de bondade, compartilhamos nosso testemunho, conduzimos estudos bíblicos, doamos livros repletos de verdades ou participamos de algum projeto de evangelismo. O Espírito Santo está sempre envolvido em qualquer causa onde o ser humano venha a ser resgatado da sua vida de pecado e eleja Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Ele continuará trabalhando no coração das pessoas muito tempo depois de partirmos, fazendo o que for necessário para levá-las ao conhecimento da salvação. Veja que coisa interessante. O Espírito Santo faz a maior parte do serviço
e nós ainda somos privilegiados em sermos convidados a poder participar desse ministério. Uma honra para nós termos o Espírito Santo como o nosso companheiro de evangelismo na Terra. O nosso papel é apresentar dentro do mundo real, dentro do mundo físico, as oportunidades de salvação para as pessoas, todas elas. No mundo espiritual, o Espírito Santo vai visitar, conversar com essas pessoas, vai lhes mostrar na Bíblia aquilo que nós mostramos, talvez no estudo bíblico, vai lhes mostrar num livro denominacional aquilo que poderíamos e podemos ter comentado com alguém. E então, estas sementes que lançamos previamente num solo que já havia sido preparado antes pelo Espírito Santo, elas vão frutificar, germinar, quando o Espírito Santo trabalhar a sós no coração dessas pessoas. E eu e você no céu vamos encontrar muitas pessoas que de alguma forma podemos trabalhar em parceria com o Espírito Santo aqui na terra. Nós temos a nossa atividade, o Espírito Santo tem a dele. Deus tem a atividade dele no céu, Jesus Cristo também tem. Nós precisamos trabalhar como um grande time, uma grande equipe na direção de não perdermos ninguém para Jesus Cristo, para que as pessoas possam reconhecer nele o nosso eterno Salvador. Se Jesus disse, ide buscai, nós devemos obedecê-lo porque ele morreu na cruz do Calvário para ter o direito diante do Pai de resgatar todo aquele que vem a crer no seu sacrifício. Eu separei aqui no livro de Atos dos Apóstolos, escrito pela profetisa Ellen White, já falecida, como a maioria já sabe. Deixo esse comentário para aqueles que não são denominacionais. E então, entre as páginas 26 e 28 do capítulo 5 do livro Atos dos Apóstolos, eu separei algumas pérolas para a nossa meditação em relação ao estudo de hoje e eu quero dividir com você, porque esse capítulo fala do assunto que nós tratamos durante essa semana, ou seja, a capacitação que o Espírito Santo nos dá para testemunharmos de Jesus. Sim, a primeira pérola que quero dividir com você é a resposta de uma pergunta: qual foi o resultado em relação ao derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes? O que aconteceu? Eu e você já lemos alguma coisa sobre isso, na verdade? As boas novas de um Salvador ressuscitado foram levados aos lugares mais distantes do mundo em relação a Jerusalém como ponto de partida. Não haveria essa vitória se o Espírito Santo não tivesse entrado em ação. Também quero dividir com você que à medida que os discípulos proclamavam a mensagem da graça redentora, os corações se entregavam ao poder da mensagem. Como eu e você estudamos durante essa semana, o Espírito Santo já havia pavimentado o terreno, o coração dessas pessoas, e aos discípulos, agora apóstolos, pregarem sobre Jesus. Então, esta semente encontrou um solo fértil que abrigou voluntariamente uma promessa de salvação. A igreja viu conversos vindo para ela de toda parte, e hoje também é assim. A igreja de Deus, trabalhando de forma sincera, tem recebido cristãos de outras denominações e pessoas que não são aliadas ou afiliadas a nenhum tipo de credo ou organização religiosa nessa terra, mas de alguma forma estavam com o coração aberto, com os ouvidos abertos, estavam suscetíveis a ouvir o convite à palavra de Deus e juntar-se ao rebanho de Jesus Cristo. Deus pode atuar tão poderosamente quando os homens se entregam ao controle do seu espírito. É extraordinário como eu e você podemos ver milagres na vida de pessoas, porque de alguma maneira nós permitimos que o Espírito Santo venha orientar nossa vida e ele nos conduzirá ao caminho seguro e da vitória com relação à pregação
da palavra de Deus. Quanto mais intimamente os crentes andam com Deus, tanto mais clara e poderosamente testificam do seu amor redentor. Ou seja, essa companhia diária com o Espírito Santo, leitura da Bíblia, ouvir e cantar louvores, estudar a lição da escola sabatina, ler livros denominacionais que falam de Jesus e do seu projeto de salvação, estudarmos uma boa meditação matinal, seja ela qual for, isso nos faz mais próximos de Deus. E Ele pode nos usar de uma forma que nós sequer podemos imaginar. Os que no Pentecostes foram dotados com o poder do alto não ficaram por isso livres de tentações e provas. E hoje é da mesma forma. Há uma guerra espiritual, há um conflito nesse planeta, há uma luta entre o bem e o mal por almas. E quando você se alia em um dos dois exércitos, claro que você vai ser buscado pelo outro lado. Se você se alia ao lado de Jesus, o exército inimigo de Jesus vai buscar tirar você dali de qualquer maneira. Tentações, provas, problemas, dificuldades, às vezes desempregos, não é isso? Desentendimentos no âmbito familiar, no âmbito do trabalho, no âmbito do estudo. Uma série de dificuldades podem aparecer, sim, mas você e eu seremos sempre vencedores no final de tudo, porque estamos do lado do general dos exércitos de Deus, Jesus Cristo. Com os discípulos não foi diferente. A maioria deles teve uma sorte triste na hora da morte, em nome do testemunho que defendiam. E eu e você vamos ver isso repetir-se agora ao fim do mundo, quando a chuva serôdia for derramada sobre o povo de Deus, e uma pregação sem precedentes para essa geração acontecer, e pessoas de toda sorte, de todas as origens, de todas as distâncias, voluntariamente buscarem o batismo e a união ao rebanho de Jesus Cristo. Isso causará um furor e uma ira sem precedentes também no exército opositor, e daí as provas se multiplicarão. Mas Jesus vence no final da história e leva os seus para viver com Ele para sempre. Aqui algo me chamou muita atenção, na página 27 do livro Atos dos Apóstolos. Eu quero dividir com você na íntegra, porque eu penso que coroa tudo que estudamos durante essa semana. Diz assim, olha: se o cumprimento da promessa não é visto como poderia ser, sim, a promessa de derramamento do Espírito Santo sobre nós. É disso que estamos tratando aqui. Se o cumprimento da promessa não é visto como poderia ser, é porque a promessa não é apreciada como deveria. Vou repetir o pensamento para você. Se o cumprimento da promessa não é visto como poderia ser, é porque a promessa não é apreciada como deveria. Se todos estivessem dispostos, todos seriam cheios de Espírito. Onde quer que a necessidade do Espírito Santo seja um assunto de que pouco se pense, ali se verá sequidão espiritual, escuridão espiritual e espirituais declínio e morte. Isso me chamou muita atenção, isso mexeu muito comigo. Se eu e você não cremos na promessa da unção do Espírito Santo, como é que vamos receber essa unção? Se esse assunto para nós não é importante, se nós não apreciamos essa promessa, como ela pode se cumprir na nossa vida? Nós muitas vezes reclamamos, mas não estamos dando devida importância e solenidade a essa promessa, a promessa de que se pedirmos o Espírito Santo, ele será derramado sobre nós e fará na nossa vida uma obra transformadora. E essa obra transformadora vai alcançar pessoas que eu e você jamais poderíamos imaginar alcançar, sobre as nossas próprias forças, sobre as nossas pobres e miseráveis intenções. Porque o Espírito Santo é Deus. Nós somos simples pecadores. O Senhor está mais disposto a dar o Espírito Santo àqueles que o servem do que os pais a dar boas dádivas aos filhos. Já parou para pensar nessa comparação? Eu e você que somos pais estamos dispostos a dar o melhor para os nossos filhos, não é isso mesmo? Esforço sem precedentes, não é? Renúncia de muitas coisas, projetos são favoráveis a privilegiar os nossos filhos e vai por aí afora.
Agora, Deus está mais disposto do que isso, muito mais disposto do que isso, a nos entregar o Espírito Santo para aqueles que o pedem, para aqueles que o servem. Pense nisso. Pense o quanto o Espírito Santo está ou não com você em relação à promessa dele nos ser entregue, o quanto eu e você estamos verdadeiramente buscando receber essa bênção, buscando que essa promessa se cumpra na nossa vida. A natureza do Espírito Santo é um mistério. Os homens não a podem explicar porque o Senhor não lhes revelou. A gente que fica especulando sobre a natureza, quem é, como é, a forma, a voz, a altura, isso não interessa para a gente. O que interessa é que o Espírito Santo é uma pessoa e nós não podemos vê-lo porque nós somos pecadores e seríamos violentamente consumidos se a glória do Espírito Santo nos fosse revelada. Da mesma forma de Jesus hoje, se ele viesse com a sua glória celestial para próximo de nós, e de Deus o Pai mais ainda, que seria de nós se o nosso Deus se apresentasse diante de nós com a sua glória perfeita, sem que antes nós fôssemos transformados como a promessa em Apocalipse, que o pecado seja todo removido de nós, para que sejamos novamente santos, e santos diante daquele que todo o tempo é santo, o nosso Deus. Se você e eu não recebemos revelação de como é o Espírito Santo, o conselho do livro do Espírito e Profecia diz o seguinte, olha, com relação a tais mistérios, demasiados profundos para o entendimento humano, o silêncio é ouro. Então nós não devemos ficar especulando, tentando criar uma resposta para aquilo que não nos foi dado. Nós aprendemos essa semana que o Espírito Santo nos foi dado aqui na terra em substituição à presença de Jesus Cristo quando ele vai aos céus. E o Senhor Jesus diz, eu vos enviarei um outro, o Consolador. E essa palavra no original do grego significa, vem do grego parakletos, que significa aquele que vai ao lado de. Ou seja, quando eu e você convidamos o Espírito Santo, ele caminha ao nosso lado, nos conduzindo a vitórias espirituais. Isso é que importa. Quando eu e você estivermos no céu, vamos conhecer o Espírito Santo face a face. E todos esses mistérios serão dissolvidos. Eu vou fechando a semana por aqui, com a certeza de que eu e você crescemos e aprendemos muito no estudo bíblico desses últimos dias. Espero te ver aqui amanhã, sábado, para o início de uma nova semana de estudos. Ok? Muito bem. Deus te abençoe. Fica na paz de Jesus. Amém.